Estados Unidos classificam brasileiro como terrorista por supostamente liderar grupo supremacista. Motorista bêbado colide contra carro de família brasileira no Texas, matando pai e deixando filha e esposa internadas. Incêndios da Califórnia devem se intensificar com um aumento de ventos com rajadas de mais de 100 km por hora. Joe Biden anuncia que pessoas impactadas pelas queimadas em Los Angeles receberão cheques de auxílio financeiro. E filme brasileiro Ainda Estou Aqui entra em cartaz nos Estados Unidos com tickets esgotados. Mesmo assim, nos grupos de brasileiros o que não falta é gente tentando conseguir uma entrada de última hora. Olá, boa noite. Boa noite. Os Estados Unidos colocaram um brasileiro na lista de terroristas e ele é procurado por possível ligação e comando de um grupo supremacista e de ataques violentos em todo o mundo. A informação foi divulgada pelo Departamento de Justiça norte-americano. O grupo opera nas redes sociais orientando os ataques. A reportagem é da Eloá Urazen. Os Estados Unidos continuam profundamente preocupados com a ameaça mundial de extremistas violentos motivados por raça ou etnia. É assim que começa a nota do Departamento de Justiça americano a respeito do Telegram, um grupo terrorista que opera principalmente nas redes sociais. As investigações das autoridades apontaram um brasileiro como um dos líderes do grupo. Ele foi identificado como Ciro Daniel Amorim Ferreira, que reside no Brasil. Ciro entrou na lista de terroristas e foi banido do sistema financeiro americano. Além dele, outros 2 líderes também foram identificados. De acordo com as investigações, o Telegram está por trás de um tiroteio em 2022 na frente de um bar na Eslováquia, de um ataque em 2024 às instalações de energia em Nova Jersey e do ataque com faca em uma mesquita na Turquia no ano passado. Tem aí alguns elementos que a gente precisa colocar e ficar em alerta, né? Colocar sobre perspectiva e ficar em alerta, porque esse grupo foi descoberto dentro de uma mídia social, né? Dentro do Telegram. Nós estamos passando por um momento de bastante complexidade no campo da regulação das redes. Recentemente tivemos a notícia, né, que determinada mídia social não vai passar mais por controle no que tange, né, a veracidade das informações levadas, né, e divulgadas. Isso dá muito suporte para essas pessoas que já têm esse perfil, né, de disseminar o ódio e de se colocar no campo de extermínio de grupos politicamente minoritários. Em Amarillo, no Texas, um motorista bêbado invadiu uma pista contrária e atingiu o carro de uma família brasileira, provocando uma tragédia. O motorista morreu no local. A esposa dele e a filha de 2 anos foram internadas em estado grave. A polícia prendeu Carlos Coronado, de 29 anos, que estava bêbado. As autoridades informaram que ele invadiu uma pista no sentido contrário com uma picape e atingiu em cheio a Ford Escape de Clebson Roberto Hilário da Silva, de 35 anos. O brasileiro morreu no local. A esposa e a filhinha de 2 anos foram levadas para o hospital em estado crítico e seguem internadas em recuperação. O motorista agressor foi levado para a prisão, onde aguarda uma audiência na justiça. Ele foi acusado de homicídio culposo, agressão e intoxicação. Familiares e amigos de Clebson estão se unindo para ajudar nas despesas da internação e também para o traslado do corpo dele de volta ao Brasil. Eles estão pedindo ajuda da comunidade brasileira. Quem quiser participar, basta procurar na internet pelo nome Supporting Clebson's Family Through Heartbreaking Loss para encontrar a página de ajuda financeira. A Polícia Federal Brasileira anunciou que prendeu 2 brasileiros procurados pela Polícia Criminal Internacional, a Interpol, no aeroporto de Confins. Os homens foram detidos depois de serem deportados daqui dos Estados Unidos. Um deles é natural do Rio de Janeiro e foi incluído no alerta vermelho da Interpol em 2023, após ser condenado pelo crime de estupro de vulnerável. O segundo deportado é natural de Minas Gerais e ele era considerado foragido desde 2022, quando foi condenado pelo crime de tráfico de drogas e também por associação criminosa.
Ambos estavam vivendo de forma ilegal aqui nos Estados Unidos, onde tentavam se esconder da justiça brasileira. Mas eles foram descobertos, presos e deportados. Não foram divulgadas imagens dos detidos. A seguir, curso online gratuito para empoderar mulheres brasileiras vai começar nos Estados Unidos. E o governo Lula anuncia que vai enviar a embaixadora do Brasil em Washington para a posse de Donald Trump. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Ei, eu sei que tá no intervalo, mas presta atenção aqui na gente. É que a Evelyn e a gente tem um recado importante para te dar. Já passou da hora de você se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho e dá aquele like. A gente agradece. Vai começar o curso anual online do Grupo Mulheres do Brasil para empoderar empresárias, comerciantes e autônomas aqui no território norte-americano. As aulas serão gratuitas, online e em português. Vão ensinar desde técnicas de negócio até marketing e finanças. A Cone Rocha tem todas as informações. Um curso online gratuito que oferece treinamentos e mentorias de especialistas em diversas áreas do mundo dos negócios para mulheres brasileiras. A ideia é criar uma rede de apoio que incentive o desenvolvimento profissional e amplie a representatividade feminina no mundo corporativo. Foi criado especialmente para vocês, mulheres brasileiras, um curso maravilhoso, espetacular, que tem feito um sucesso no mundo inteiro. Ele é gratuito, ele é pensado na mulher brasileira que mora nos Estados Unidos e transforma, gente, vocês, esse curso, em mulheres de negócio de sucesso. As aulas serão oferecidas através de uma plataforma online do dia 20 de janeiro até 26 de fevereiro. São 12 aulas práticas dadas para especialistas que se prepararam para isso. Aí tem a aula financeira, a aula de rede social, a aula de inteligência emocional e muito mais coisa. Eu garanto para vocês, eu sou uma empreendedora que já lutei e que eu não perco a oportunidade de jeito nenhum para estar nisso. O Trilha Mulheres de Sucesso já ajudou mulheres no Brasil e em diversos países do mundo. As aulas têm 2 horas de duração e são em português. O curso vai abordar finanças, crescimento sustentável, inteligência artificial, marketing digital e muito mais. Tudo isso para promover o empoderamento e empreendedorismo das mulheres no território norte-americano. Para mais informações sobre inscrições, acesse o link que aparece na sua tela. Vamos junto. Conhecimento é uma coisa que muda a vida do empreendedor. E eu garanto a vocês que é conhecimento prático misturado com teoria. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que deve enviar a embaixadora do Brasil na capital norte-americana para representar o nosso país na posse presidencial de Donald Trump. A informação foi divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores e confirma que o presidente Lula não deve vir aos Estados Unidos para essa cerimônia. Donald Trump assumirá seu segundo mandato na próxima segunda-feira, em uma cerimônia tradicional que acontece no Congresso norte-americano, na capital Washington, D.C. Aliás, toda a região já está se preparando para esse dia, que deve mobilizar apoiadores do republicano aos redores da sede do Poder Legislativo, que terá reforço na segurança. Analistas políticos dizem que essa ausência de Lula na posse não significa rusgas na relação entre os dois governantes, porque, diferente de como acontece em outras nações, a tradição é de que embaixadores representem os seus países nas posses presidenciais aqui no país. No entanto, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi um dos convidados para a posse do republicano, mas enfrentando problemas com a justiça brasileira, acredita-se que o STF não vai liberá-lo para viagem aqui para os Estados Unidos. No Oriente Médio, avançam as negociações para um possível cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Os mediadores informaram que a primeira parte do acordo foi concluída, mas que ainda estão pendentes outras etapas. Os detalhes quem nos traz é o Matias Brotero. Apenas a primeira etapa da trégua estaria definida, segundo parentes de reféns que se reuniram com o premier israelense. Sem dar detalhes, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, um dos países que mediam o acordo, disse que o principal desafio envolve a implementação da trégua.
De acordo com a imprensa britânica, há uma expectativa de que Israel solte cerca de 1.000 prisioneiros na troca. Em meio às negociações, estilhaços de um míssil lançado pelos Houthis do Iêmen atingiram uma casa em uma cidade perto de Jerusalém. Os rebeldes apoiam os terroristas do Hamas. Ninguém ficou ferido. Matias Brotero, de Tel Aviv, para o Américas no Ar. Depois do intervalo, Casa Branca ordena cancelamento de uso de pesticida tradicional no cultivo de alimentos aqui no país. E a gente mostra também como Massachusetts se tornou líder nacional de combate ao desperdício de alimentos. O desperdício de alimentos é um dos grandes problemas que os Estados Unidos enfrentam hoje. O país joga fora 60 milhões de toneladas de comida por ano e lidera o ranking mundial de desperdício. Essa quantidade seria suficiente para alimentar 3 vezes ao dia pessoas que enfrentam essa insegurança no país. Massachusetts se tornou líder nacional de combate ao desperdício de alimentos. A reportagem é da Giovanna Locatelli. Massachusetts foi um dos primeiros 5 estados a proibir o desperdício de alimentos, junto com Califórnia, Connecticut, Rhode Island e Vermont. As empresas daqui do estado são orientadas a desviar os excedentes alimentares comestíveis para instituições de caridade ou serviços de recuperação de alimentos e a enviar os resíduos para instalações de compostagem ou digestores anaeróbicos, onde são transformados em energia. Mas, de acordo com uma nova pesquisa publicada na revista Science, Massachusetts é a única região que aplica as regras e onde elas funcionam. Com esse trabalho, o estado já conseguiu reduzir o desperdício de alimentos enviados para aterros sanitários e incineradores em cerca de 7%. E diminuiu também as emissões de gases tóxicos no meio ambiente em mais de 25%. Nos Estados Unidos, cerca de 35% dos alimentos produzidos nunca são consumidos. Grande parte desses resíduos vai para lixões, onde emitem metano, um dos principais vilões nas mudanças climáticas. Só para se ter uma ideia do tamanho desse problema, especialistas apontam que as emissões desses gases tóxicos dos aterros têm o mesmo impacto climático que cerca de 116 mil carros circulando nas estradas do estado. Mas, com os resultados positivos das cidades de Massachusetts, o estado acabou virando exemplo e uma espécie de garoto propaganda para incentivar o resto do país no combate aos gases tóxicos que contaminam o ar que respiramos. O governo dos Estados Unidos cancelou um pesticida que há décadas era usado no cultivo de alimentos aqui no país. O motivo é que as autoridades descobriram que essa substância química é um veneno invisível que afeta a saúde das mulheres e o desenvolvimento de fetos. A Agência de Proteção Ambiental exerceu pela primeira vez em 40 anos sua autoridade emergencial para suspender o uso da substância tetraclorotereftalato, conhecida pela sigla DCPA, para prevenir riscos irreversíveis à saúde. Análises indicaram que esse químico é cancerígeno, afeta a tireoide das mulheres e o desenvolvimento de fetos em grávidas. Ele faz com que os bebês nasçam abaixo do peso, tenham problemas cerebrais e também de habilidades motoras. Esse pesticida foi introduzido pela primeira vez em 1958 para controlar ervas daninhas em ambientes agrícolas e também em gramados. Mas só há pouco tempo foi descoberto que esse pesticida é um veneno invisível e perigoso. O uso desse produto foi proibido em todo o território norte-americano. Agora a gente fala sobre o futuro, com o aumento da inteligência artificial no nosso dia a dia e com as evoluções tecnológicas acontecendo tão rapidamente. Mas apesar dos muitos pontos positivos das mudanças que a tecnologia proporciona, ela também deve ter alguns impactos não tão bons assim em um futuro próximo. A inteligência artificial pode representar uma ameaça ao seu trabalho. É isso que afirma um relatório recém-divulgado pelo Fórum Econômico Mundial. Segundo a organização, 41% dos empregadores cortarão seus níveis de funcionários em favor da automação da inteligência artificial até 2030, ou seja, em 5 anos. Além disso, a pesquisa também descobriu que quase 80% das grandes empresas no mundo dizem que pretendem investir em qualificar alguns trabalhadores para que eles integrem o novo sistema nos próximos anos. Entre as vagas especializadas que devem crescer no mercado estão engenheiro de inteligência artificial, consultor de novas tecnologias e gerente de desenvolvimento de força de trabalho.
Já entre os trabalhos que se espera maior declínio nos empregos estão secretários executivos, auxiliares de folha de pagamento e auxiliares de serviços postais. E o governo Biden anunciou algumas regras sobre inteligência artificial para aumentar a segurança nacional e também o poder econômico do país. As novas medidas visam preservar, proteger e ampliar a liderança norte-americana em inteligência artificial, particularmente em relação aos seus concorrentes estratégicos. São regras para aumentar o uso responsável da tecnologia, agilizar os obstáculos de licenciamento e dar aos Estados Unidos mais controle sobre chips de inteligência artificial avançados. Além disso, a ideia é dar mais clareza às nações aliadas da Casa Branca sobre como elas podem se beneficiar dessa tecnologia em parceria apenas com os Estados Unidos. As regras têm, segundo o governo, uma abordagem múltipla, mas o principal objetivo é ampliar a proteção de setores que são cruciais à segurança nacional. Apesar das regras terem sido anunciadas agora, elas não entrarão em vigor. É que elas precisam de aprovação bipartidária no Congresso. Por isso, elas só devem ser debatidas na próxima gestão de Donald Trump. No próximo bloco, o filme brasileiro Ainda Estou Aqui entra em cartaz nos Estados Unidos. E Joe Biden anuncia que pessoas impactadas pelo incêndio da Califórnia receberão cheques de auxílio financeiro. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteramericas.com e inscreva-se já. Sandwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. O combate aos incêndios na Califórnia completou uma semana com os bombeiros trabalhando exaustivamente sem previsão de trégua. E as projeções não são animadoras. Hoje a região foi atingida por novas rajadas de vento acima de 100 km por hora e mais um foco de incêndio surgiu. Severe fire weather conditions will continue through tomorrow. As autoridades alertaram que as condições climáticas severas vão continuar até amanhã, quarta-feira, com ventos acima de 100 km por hora e previsão de piora dos incêndios devastadores. Os focos de incêndio em Palisades, Eaton e Hearst seguem intensos e destruindo anos de história. 36 years of memories just gone. São 36 anos de memórias que acabaram. Minha mãe ficou histérica. Não consigo nem expressar em palavras o quão doloroso foi ver a dor dela, disse Natalie Tavidan. Uma área de 16 mil hectares, o equivalente a 17 mil campos de futebol, já foi consumida pelas chamas em uma semana de fogo intenso. Bairros inteiros viraram cinzas ou ruínas. Os bombeiros voltaram a alertar hoje que o pior ainda não passou. Um novo foco de incêndio surgiu no condado de Ventura e pode se espalhar nas próximas 24 horas. 88 mil pessoas ainda estão sob ordem de retirada e outras 84 mil estão em alerta. Mas mesmo com tanta devastação, as comunidades continuam se unindo e dando exemplo de solidariedade. You guys live in the city of angels. We're angelinos. Vocês vivem na cidade dos anjos, somos angelinos. Isso é absolutamente de tirar o fôlego. Nunca fiz nada parecido na minha vida. Não sei o que estou fazendo, mas espero que um dia faça sentido. E até lá, vou continuar tentando fazer o que estou fazendo, disse este voluntário. E atenção, brasileiros que vivem na Califórnia. O presidente Joe Biden anunciou hoje que as pessoas que vivem no estado e foram afetadas pelos incêndios receberão ajuda federal. Ao todo, o governo federal vai destinar mais de $5 milhões para essa ação. Com isso, cada afetado vai receber um pagamento único no valor de $770. No pronunciamento, Joe Biden disse que esse é um dinheiro destinado às compras emergenciais, como água, comida, fórmula de leite para bebês e medicamentos. So they can quickly purchase things like water, baby formula and prescriptions. Segundo FEMA, até ontem à noite, cerca de 33 mil pessoas que foram afetadas pelas queimadas já haviam se cadastrado em seu site para receber essa ajuda. Além disso, Joe Biden já aprovou a declaração de desastre na Califórnia em 8 de janeiro, o que abriu as possibilidades de financiamento federal para o estado,
como acionar um programa para fins de habitação temporária e reparos, além de oferecimento de empréstimos de baixo custo para cobrir perdas de propriedades não seguradas e outros programas para ajudar a população em geral e proprietários de negócios a se recuperarem dos incêndios florestais o mais rápido possível. Biden também prometeu que o governo federal cobriria 100% dos custos de resposta a desastres da Califórnia por um período de 6 meses, o que, segundo o governador Gavin Newsom, dá esperanças à região. We've got to restore the hope and then restore their lives and businesses and opportunities. A Casa Branca também convocou o Congresso a aumentar os financiamentos para o incêndio florestal e suas vítimas. Hoje, estima-se que cerca de 800 pessoas estão hospedadas em 8 abrigos de emergência na região. Vamos para o nosso telão. Chegou a hora da meteorologia, ver a previsão do tempo para amanhã. Boston, previsão de mínima de 17, em Washington, mínima de 14 Fahrenheit, previsão de bastante sol da faixa de Charlotte até Norfolk. Em Atlanta, previsão é de tempo encoberto, assim como em toda a faixa da Flórida. Chegando em Miami, máxima fica em torno de 74. Em New Orleans, previsão de tempo encoberto, mesma coisa em Houston. Em Brownsville, a gente já tem previsão de chuva com mínima de 49. San Antônio, sol entre nuvens, máxima de 52, mínima de 40. El Paso, tempo também tímido, mínima de 34 graus, máxima de 58. Albuquerque, o sol já vai brilhar forte o dia inteiro. Já em Phoenix, a gente tem o mesmo cenário com máxima de 70. Los Angeles, a máxima é de 72, sem nuvens nessa região. A mesma coisa em Las Vegas, com máxima de 62, mínima de 33. E São Francisco, a gente tem máxima de 61, mínima de 44. Em campanha pelo Oscar, o filme Ainda Estou Aqui finalmente entrou em cartaz aqui nos Estados Unidos. Em Nova York, hoje e amanhã, o diretor Walter Salles e a atriz Fernanda Torres participam de um bate-papo com o público em sessões especiais. A repórter Carolina Camargo tem todos os detalhes pra gente. Assim que foram colocados à venda, os ingressos acabaram em minutos. Por isso, para hoje e amanhã à noite, as sessões do filme Ainda Estou Aqui, com a participação especial do diretor Walter Salles e da atriz Fernanda Torres, estão esgotadas aqui em Nova York. Mesmo assim, nos grupos de brasileiros, o que não falta é a gente tentando conseguir uma entrada de última hora. Na noite de ontem, a produção teve uma exibição especial no Museum of Moving Image em Astoria, no Queens, para uma plateia majoritariamente norte-americana. A brasileira Maria Isabel já assistiu ao filme 2 vezes e tirou fotos com a protagonista e o diretor de Ainda Estou Aqui. Depois da sessão especial de ontem à noite, ela chegou a fazer perguntas para Fernanda Torres. Eu tive a honra de fazer a última pergunta, eu não consegui fazer uma, fiz 2 para a Fernanda. A primeira pergunta foi sobre quando ela virou a última página do script, o que ela sentiu. E a segunda pergunta foi sobre o primeiro momento sozinha dela com o Globo de Ouro, quais foram os sentimentos, as emoções. E foi muito gostoso, porque foram quase 8 minutos de resposta, com muita diversão, com muita interatividade das pessoas, todo mundo rindo, porque a Fernanda foi bem descontraída na resposta. É muito bom ver esse carinho, tanto do cineasta quanto da atriz, muito legal, tô muito feliz por eles. Eu creio que eles tenham uma boa chance de serem indicados ao Oscar. Eu espero que sim, tô na torcida, que eles não só sejam indicados, como também levem esse troféu para casa. A partir do dia 17, o longa entra oficialmente em cartaz na rede de cinemas AMC e ainda é possível encontrar tickets para quase todas as sessões em diversos estados do país. Fumando charuto o dia inteiro. Sua mãe, mulher mais linda do mundo. O lançamento nos Estados Unidos faz parte da campanha para o Oscar. Para poder concorrer a uma vaga na maior premiação do cinema mundial, a produção tem de chegar aos cinemas norte-americanos dentro de um período determinado pela organização. Por causa dos incêndios em Los Angeles, o período de votação dos indicados para a 97ª cerimônia foi estendido até essa sexta-feira. E agora as indicações devem ser anunciadas em um evento virtual no dia 23 de janeiro, a depender da situação da cidade. Ainda Estou Aqui está na lista de pré-indicado a melhor filme internacional e Fernanda Torres a melhor atriz. A premiação está programada para o dia 2 de março. Nós vamos sorrir. Sorriam! E o Jornal Américas no Ar está terminando. A gente espera vocês novamente amanhã. Você fica agora com mais um capítulo de O Rico e Lázaro. Boa noite. Boa noite, gente.